Se assustaram, hein? Pois bem. Vou fazer de novo, hein, ó. Se assustaram de novo, hein? Pois bem, nós estamos aqui no coração da Vila Madalena, na cidade de São Paulo, para dar prosseguimento à nossa série de programas sobre o teatro para crianças, o teatro infantil, para a criança que mora no coração de cada adulto, ainda, que sobrevive. Pois bem, hoje a nossa entrevista será com Lé e Paula Zurawski, fundadores do grupo Furunfunfun. Depois eles vão explicar para você o que significa Furunfunfun, tá bom? Então é assim, a gente sempre costuma pedir para os grupos, enfim, para os artistas, para falarem um pouco, enfim, situarem aí um pouco no tempo, né, a formação do grupo, o encontro de vocês. Então é uma longa-metragem, 10 capítulos. Só aí já vai dar meia hora, né? Quem começa? Provavelmente. Começa do sul. Era uma vez. Então, eu sou a Paula Zurawski e ele é o Marcelo Zurawski. Nós somos o núcleo do grupo Furunfunfun, que é um grupo que existe há 20 anos. No que vem a gente está fazendo 20 anos. Então, estamos velho de guerra. E o Furunfunfun começou... nós dois já trabalhávamos com teatro. Eu tinha feito faculdade de teatro, o Marcelo também tinha estudado música. E já vinha trabalhando com teatro infantil, e um belo dia a gente se encontrou, aí nos apaixonamos, nos casamos, aí tivemos filhos, e quando a gente teve nosso primeiro filho, que é o Ivan, que hoje está com 25 anos, 24 vai fazer 25, né? Mais perto de 25. Tá quase lá, quase um quarto de século. Aí eu tinha muito material em casa de quando eu era criança, de músicas, muito livre. Eu também trabalhava como professora de criança pequena, fazendo teatro sempre, mas também trabalhando como professora de educação infantil, que é uma coisa que eu também continuo fazendo até hoje, assessorando. De alguma forma eu estou sempre ligada à escola e ligada sempre, né? Pedagogia e educação. Criança pequena, principalmente a primeira infância. Não, 0 a 3 não, né? Mas primeira infância tal, né? 0 a 7, né? Isso. 0 a 7 e meia. E aí esse material começou a circular entre a gente, muito em casa, porque os meninos tinham nascido. E eu também usava muito no dia a dia com os alunos, até que a gente descobriu ali os meus disquinhos antigos. Eles, o Gabriel conhece tão bem, eu tenho a coleção quase completa. Olha só. Dos vinizinhos, né, coloridos. E um deles, né, que todo mundo conhece, que é o Macaco e a Velha, uma adaptação do Braguinha e do Radamés Gatali, para a história do Macaco e a Velha, né, uma história que existe em várias culturas, em vários países. A adaptação deles é super bacana, o Marcelo viu, né, o Léo viu esse disquinho e se apaixonou pela história. Eu não conhecia, surpreendentemente eu não conhecia, né? O Braguinha? Braguinha, não, Braguinha não. Aquele disquinho, aquela história do Macaco Samuel. Eu conhecia outros da coleção, mas na infância aquele particularmente eu não tinha ouvido. Ou pelo menos não me lembrava, realmente eu não lembrava. Assim. E ele é uma opereta, né? Ele é todo cantado. E aí a gente... Isso foi então em que ano? Isso foi em 92, finalzinho de 91. Finalzinho de 91. Finalzinho de 91, exatamente. Quer dizer, meio de 91. Não, a gente começou, a história do Macaco Simão, quando a gente redescobriu isso lá nas caixas da Paula, deve ter sido no final ainda de 90, 91. Daí eu me apaixonei pelo macaco. Eu falei, esse personagem sou eu, ele sou eu, esse personagem da minha vida. Eu falei, eu sou o Macaco Simão. E a gente tirou... a gente... Tô ficando. A
Aí a gente começou, eu tirei as músicas, a gente tirou a opereta inteira, lembra? A gente cantava para os meninos, a gente tirou a música inteira para cantar. Sim, mas o espetáculo é dessa época? Dessa época, eu achei que era... Foi o primeiro, não, foi o primeiro espetáculo. Mais recente assim, 10 anos. O Macaco Simão, ele inaugura o Forum Fum Fum, quer dizer, o espetáculo surgiu antes do grupo, né, na verdade, se a gente pensar. A gente começou com essa brincadeira. Aí a gente, enfim, né, como eu estava dizendo, a gente já trabalhava com teatro, eu já tinha feito bastante teatro infantil, o Lé também. E aí, por volta dessa época, né, quando a gente redescobriu o disquinho do Macaco Simão, a gente teve a ideia de transformá-lo num espetáculo com bonecos. E a gente é muito amigo do Sérgio Serrano, Então, mas por que bonecos? Tinha Então, foi... Eu acho que principalmente, mas acho que principalmente por conta daquela capa que era um macaco. A ilustração, né, também, né, do CD, do disquinho, que é uma ilustração muito bonita, não sei, nem lembro de quem que é, mas aquele boneco de alcatrão, né, pretinho, com aquele tabuleiro de banana na cabeça, eu acho que a gente nem hesitou. A gente nunca tinha trabalhado com bonecos, então, isso é curioso, não tinha trabalhado com bonecos, trabalhava com teatro infantil como atores, mas são algumas coincidências, né? Uma delas a gente tinha, que nem eu falei, a gente tirou a opereta e a gente cantava ela inteira assim, meio informalmente. Mas falar, poxa, vamos fazer isso, vamos transformar isso em teatro, vamos pensar, vamos fazer, como assim? E só nós dois, quer dizer, não é? A gente pensou, bom, até de cara, porque é um macaco, que nem a Paula falou, um boneco, né? A gente não ia, sei lá, fazer de personagem, okay. Acho que de cara logo surgiu a possibilidade. E coincidentemente, o Sérgio Serrano, que é da Ópera da Mala, né, do Baú de Histórias, a gente tinha bastante contato naquela época, a gente andava muito junto. Os filhos nasceram, mais ou menos na mesma época. E o Sérgio, naquele momento, estava começando a trabalhar com o XPTO, e ele também, artista plástico, pesquisando, ele também estava pesquisando fazer bonecos. Vou fazer esse então vamos, então de repente eu faço esse boneco, era tudo muito experimental. Do Sérgio. A gente costuma brincar que ele é filho biológico do Sérgio, o macaco, e a gente foi criado por ele. Foi o primeiro boneco do Sérgio, né? O primeiro boneco dele. Também ele então. Não fazia, e hoje ele faz. Claro, é bonequeiro mesmo também, né? A companhia dele também trabalha com essa linguagem. E aí o Macaco Simão, Outras Histórias e Outras Canções, estreou no dia 8 de janeiro de 92, vai fazer 20 anos, numa festa, num evento particular. Uma filhinha de uma amiga minha fazia aniversário e falou, então venha, vamos fazer um teste. E a gente então estreou o Macaco Simão já nesse formato, né, do espetáculo, que na primeira parte, na primeira meia hora, ele é um espetáculo musical, com canções, com brincadeiras, com música, né, sempre acompanhadas de instrumentos ao vivo, violão, flauta. E no segundo grande momento do espetáculo entra então a adaptação do Furum Fum Fum para a adaptação do Braguinha e do Radamés, que por sua vez também é uma adaptação de uma história que é tradicional. E assim as histórias vão sendo contadas. A gente acabou usando trechos pequenos no fim, mas muito inspiradores, fundamentais, né, da música do Braguinha. E aí recriamos, e a gente vem recriando nesses 20 anos, quer dizer, um espetáculo muito dinâmico, work in progress, né, trabalho totalmente em progresso, em mutação, porque a cada apresentação ele muda, a gente incorpora participação da plateia e já tinha, então aí não tinha um nome ainda, o Furum Fum Fum, né, para falar pro pessoal o que significa essa história também é longa, né? E é divertida. Chegou uma hora que precisou de um nome. Tá, então nesse momento não tinha ainda quando fez a apresentação. Essa primeira acho que não tinha, né? Não, ainda não, mas foi rapidinho. Foi rápido, acho que claro. nesse mesmo ano, logo na sequência, a gente precisou fazer um recreio nas férias, era o Prefeitura Erundina, bacana, tinha um projeto que era o recreio nas férias. Precisava de um nome para fazer, daí a gente ficou, puta, que nome nós vamos dar? E aí pesquisando. Até hoje ficou uma dúvida, porque eu achava que a gente tinha, daí assim, a gente começou a buscar que nome, a gente queria algo que fosse, sei lá, que a gente queria um nome legal. Aí buscamos, comecei a olhar no dicionário do Câmara Cascudo, dicionário de folclore, e num dicionário do Mário de Andrade, assim, só que depois de uns 10 anos, um dia eu fui tentar buscar na fonte que eu achei, que isso parece conto do Borges, assim, porque eu não achei, nunca mais achei o verbete, nesses dicionários que eu acho que era de onde eu tinha tirado, eu não achei o verbete que trazia o Furum Fum Fum. A gente selecionou alguns e falei, Furum Fum Fum, e a Paula gostou, falou, Furum Fum Fum é o arremedo de um toque de sanfona, Fum Furum Fum, né, uma onomatopeia, que arremeda o toque de uma sanfona. E também, claro, que tem outras e muitas conotações, algumas mais picantes, né?
verbo furunfar e tal. Mas sempre com um tom de brincadeira, né? Jocoso. Jocoso. E sempre tem essa coisa que é combina, humorística. E sempre tem algo de... Nós vamos agora fazer uma pausa, né? O quê? Tomando, né, a questão do furum fum fum, né, que era... E aí é divertido porque realmente é impressionante. Eu me sinto mesmo num conto do Borges, aqueles que do Tlon Ukbar, Orbis Tertius, que eles inventam um verbete, que tem um verbete que só tem numa enciclopédia, depois nunca mais, acho que eu nunca mais encontrei. E olha que nós buscamos. Perdido, enfim, né? Perdido assim, em algum lugar, um dia eu espero achar. Tipo assim, não existe, não vocês existe, inventaram, parece né? que só aquele volume, aquele exemplar em particular é que tinha. Os outros todos não tem, não sei. Então ele tinha a grafia furum fum fum separado, eu acho, ou junto, furum tracinho fum, ou que nem a gente usa numa palavra só, furum fum. E a gente foi, e aí elegemos alguns, você lembra os outros? Tinha umas vezes, tinha uns 3 ou 4 que a gente foi ficando esse aqui. E aí foi até que eu falei, não, furum fum fum é legal. E realmente tem sido, né? Muito divertido, por exemplo, quando a gente liga nos órgãos mais burocráticos, mais formais, né? Sei lá, pedir passagem para ir para festival, assim, e as pessoas já dão muita risada de cara, né? Quando recebe. Então eu sinto que até hoje é um nome que funciona bem, é um nome difícil de esquecer, a pessoa lembra, marca, nossa, que engraçado. E tem um aspecto... Às vezes é difícil de escrever, eu falo, velho. É difícil escrever. Mas tem M no... pera, M no final. Não, é N no meio, é M no final. É tão fácil de falar, é difícil de escrever porque as pessoas não sabem se é um traço, se é um Pô, faltou um F, faltou um F. Tem um F, quantos R's. Ele é ruim de escrever, mas é bom de falar. Eu acho que no fim é um pouco isso. O teatro, a gente pensa que ele é para ser, né, mais para acontecer realmente ao vivo, num encontro presencial, do que da letra escrita. Então, e tinha essa coisa, claro, do nome por conta da música, porque eu acho que já comentei contigo, né, Paulo, que eu te conheci, a gente se conheceu, né, lá nos idos de 83, né, você cantando no Ânima, né? Nossa, né? Como que você lembra disso? Então, e como é que era essa história da música? Na verdade, também vocês falaram do teatro, mas obviamente tem tão forte quanto, né, a formação, né, musical, né? Sem dúvida. A gente estava aqui brincando que a gente tem um filho, né, esse que é o mais velho, aí que os nossos filhos são os irmãos do Macaco Simão, e um deles estuda música, né? Ele gosta de música erudita. E eu tive também meu namoro, minha formação musical, né? Eu estudei música desde muito cedo, né? Eu toco violão desde os 6 anos. Minha mãe valorizava muito, aliás, os discos, Braguinha e outros discos, quem comprava era minha mãe. Ela vinha, eu ficava esperando minha mãe voltar para casa. Uma vez por semana ela passava numa loja de discos, ela era professora, e me trazia um disquinho ou um vinilzinho colorido, né, da coleção disquinho, ou então ela trazia. Minha mãe me dava discos dos Mutantes, formação musical mesmo, né? Hoje. Mas nos anos 70, 60, 70, isso era... Você ouvia também muito boa música no rádio, né? Então a gente tinha uma formação, uma possibilidade assim, de escutar muitas coisas, e isso acabou me influenciando muito. Minha mãe era muito musical, gostava muito de música, meu pai também, gostava muito de samba. Não eram mais apreciadores, mas não tocavam? Não tocava. Aí eles quiseram, claro, que você aprendesse... Meu pai cantava bem, tinha o vozeirão, assim, cantava, gostava muito de samba, né? Então ele tinha discos da Elza Soares, do Miltinho. Clássicos, né, da MPB, né? Que a gente guarda até hoje, porque eu não consigo jogar fora esse bando de vinil, né? Germano Matias, coisas que meu pai gostava. E aí, com 6 anos, eu fui estudar violão. E aí aprendi a tocar instrumento. Quem diria, né, que o violão ia garantir, né, o meu trabalho, meu ganha-pão hoje, né? Acho que minha mãe nem sonhava com isso. E então, quando cresci um pouco mais, fui estudar música por minha conta. Eu fui para a Fundação das Artes São Caetano do Sul, que é uma baita escola, né, que nos anos 80 acho que foi responsável por formar muita gente, tanto na música quanto no teatro, né, porque eles tinham os cursos de música e teatro. E acabei durante um tempo estudando um pouco de música erudita também. Eu estudei fagote, uma coisa louca, né? Pesquisa que eu queria saber
Mas isso passou, né? Não, passou, era uma coisa... Não, passou pra frente, né? Assim, o Ivan tá, né? Com certeza. Ele gosta e tudo mais. Nossa vivência em casa já então aqui comporta tem, né, isso. entre nós dois tem uma coisa realmente da cruzada, música, né? Porque eu fui, como graduação, escolhi o curso de teatro, fui estudar teatro, mas já tinha uma formação musical que me influenciou muito, né? Não dá pra pensar no Furum Funfum sem música, né? Não dá pra pensar em mim, sem a música, né? Então o Furum Funfum nasceu musical por conta disso também, não foi porque a gente tenha escolhido deliberadamente, mas é porque é uma coisa que fazia parte. Curiosamente E nasceu o Lé, que tem essa formação dele em música, que também sempre estudou música desde pequeno e que foi trabalhar com teatro, né? Fez todos os espetáculos de criança que o Marco Antônio Rodrigues dirigiu na década de 80, né? Então, Menino Maluquinho, o Menino Mais Bonito do Mundo. Então isso é interessante, né? A gente até comentar, né? Porque na verdade houve um momento que ele fez muita coisa, né? De teatro para criança, né? E depois assim largou meio drasticamente, né? Depois ele cresceu. Embora não seja exatamente isso, né? Mas eu acho que o Marco é bacana essa experiência, porque ele vinha numa experiência de teatro adulto, Plínio Marcos, tinha trabalhado com o Plínio Marcos, então tem isso na formação dele, aí ele marcou, né? Eu acho que os espetáculos do Marco nos anos 80, né? Eu acho que foi uma pré-virada ali, porque a gente sabe que o teatro infantil que existia, né? E que existe até hoje, às vezes não respeita muito, né? A criança como um público inteligente, o Marco fazia isso, né? E era um prazer assistir os espetáculos. Eu lembro que quando eu tinha 18, 19 anos, eu ia com os meus aluninhos da escola. Ver os espetáculos dele? Eu avisava as mães e falava, olha, é muito bom, é uma coisa legal, dá pra ir. Então, às vezes, os pais levavam e eu ia também junto com eles. Então, eu acho que foi realmente, né, um encenador que também marcou a gente, né, como essa história de fazer teatro de grupo, teatro infantil de grupo, que era muito a marca dele, né? Até aproveitando o gancho, né, porque na minha formação, pensar em formação como que a gente dá esse encontro de linguagens, eu tenho uma formação bastante heterodoxa, porque na verdade eu estudei física, entrei para fazer faculdade de física, fiz os 2 anos, tranquei mais uma, mas eu já trabalhava, eu estudo música também desde pequeno. Tenho na família, o meu avô era flautista, meu avô que é polonês, que no Brasil ainda menino, tocava em São Paulo nas orquestras de cinema, né, fazia essas orquestras de cinema mudo. E era santeiro, né, seu avô? Também, exatamente. A família deles era santeiro, tem várias igrejas de São Paulo que tem santos, restaurações do meu avô, que construíam, faziam gesso, né? Gesso. Pintava. Santeiro, não sei se tem. Quem tem faz outro. santo é santeiro, não é? Nome aqui acho que no Brasil é o nome mais preciso. Então, ou seja, tinha já uma tradição. Meu pai não toca, né, ele pulou uma geração, mas meu pai é formado em artes plásticas, a produção dele era mais na arte plástica, mas também, claro, tinha muito essa coisa com a arte na minha casa. E eu comecei a estudar música também com 7 anos. Mas quer dizer, não fiz. E aí eu fiz conservatório musical, coisa bem mais tradicional, conservatório, escola municipal, conservatório do Brooklyn. E aí, só que justamente o Marco em 80, e aí comecei a trabalhar como músico, tocando na noite, sei lá, tentando sobreviver com música, enquanto estudava também. E aí em 82, que um amigo comum, que era músico, ele tinha uma banda, ele falou, tem um amigo meu fazendo um espetáculo infantil, precisando de música, música ao vamos aí e tal. E eu falei, eu já era um pouco, né, um pouco avesso à autoridade, mas esse diretor, com essa história de diretor, eu não quero criação coletiva, eu não quero gente mandando em mim. Não, o cara é legal, vamos lá. E era o Marco Antônio Rodrigues. E aí foi justamente quando a gente fez o Menino Maluquinho, em 82, e né, pra mim foi muito importante, porque foi um ponto que daí realmente eu me encantei com o teatro e não quis sair dali nunca mais, né? Daí eu não terminei a faculdade de física, eu fui fazer teatro com música ao vivo. Então, e bom, a Paula já falou um pouco, né, sobre essa entrada, vamos chamar assim, no mundo da criança, né? Que você falou que já desde também muito jovenzinha, né, já tinha, enfim, professora, educadora.
E você também, como é que foi, assim, enfim, para vocês dois, né? Como é que é esse universo dentro do teatro, a relação teatro e criança? Claro, isso é muito interessante porque acho que o papo vai longe, né? Porque justamente, né, conforme eu falei, o meu primeiro espetáculo profissional foi um encontro muito feliz e hoje, retrospectivamente, eu vejo como foi importante para mim e que nem a Paula colocou no próprio movimento, né, aqui em São Paulo, da retomada de um teatro feito para criança, né, feito com gosto, com amor, com, sei lá, com cuidado, né. Só que naquele momento eu tinha 20 anos, quer dizer, não tinha filho, então era para mim uma descoberta muito grande, muito prazerosa. E, né, com essas pessoas. Você falou que isso é 82, isso? 82. Menino Maluquinho, 82. A gente não se conhecia ainda, quer dizer, a gente se via, porque a gente tinha um amigo em comum, né, tem até hoje, que trabalhava com o Marco nesse elenco, e quando eu ia ver os espetáculos eu via o Lé, mas também não via, né, depois que a gente se encontrou mesmo, assim, né, se viu, se enxergou, mas foi mais pra frente. Ah, ok, então 82, então, o menino é 82, né? Sim, 82, né, a adaptação dos Irados, acho que foi a primeira adaptação para o teatro. E é curioso, justamente porque assim, já era que nem eu falei, eu nunca tinha feito teatro, mas assim, eu sempre gostei muito, eu gostava, aquilo eu nunca tinha pensado em fazer, embora eu fizesse na vida real, sabe, aquela coisa de ser sempre, de gostar de confraternizar, de juntar, eu sempre gostei disso, do encontro, da brincadeira, da coisa do ao vivo e tal, pela música, né, mas o teatro eu descobri que aquilo era pra mim mais rico do que o universo musical que me pareceu naquele momento mais restrito. No teatro não, eu podia fazer tudo de música e mais um monte de outras coisas, né, essa interação de linguagens, e com criança era encantador, mas eu naquele momento não havia uma reflexão, né, de falar isso, eu acho que a reflexão mais profunda da gente surgiu mesmo quando a gente teve os filhos. Eu acho que essa transformação, né, de quando você tem o seu filho, tá ali acho que a transformação é intensa, né? É muito, acho que todo mundo que já teve filho sabe disso, o quanto a gente se sente, você renasce, né? Você é outro. E isso que a Paula comentou um pouco antes, né? Quando nasceram nossos filhos, o olho para o mundo mudava. Eu ia nas lojas de partitura, eu ia já na sessão, e tinha bastante, em São Paulo tinha mais do que atualmente, claro. Eu ia buscar sempre o que tem ligado ao universo infantil. Então a gente comprava coisas de vários países diferentes. Tudo que a gente via de criança a gente comprava, seja disco e seja partitura. Umas coisas, né, muito bonitas, inglesas, sei lá, de outros países. E a gente chegava em casa e a gente tocava essas coisas, tocava entre nós, para eles, com eles. E isso foi trazendo essa descoberta de que esse material era muito estimulante, né, muito gostoso de fazer. Então não houve uma decisão de fazer para criança, isso que foi curioso, a gente estava vivendo tão intensamente esse ambiente que era para criança, que foi naturalmente acontecendo. E curiosamente eu acho que é uma conversa que a gente vem tendo nos últimos anos, né, que não sei se eu já avanço, porque a gente vai, depois se precisar a gente volta na conversa, mas que cada vez mais eu sinto que os espetáculos novos que a gente vem criando, eles são cada vez menos para criança especificamente e cada vez mais para todo mundo. É aquela velha formulinha que a gente já tem usado, que é isso. É um teatro para a família. É um teatro, será que é um teatro, umas definições do Furum Fum a gente escrevia, será que é um teatro adulto que a criança também pode ver ou é um teatro infantil que o adulto também pode ver? Enfim, para mim parece cada vez mais isso, que a gente pensa que é para todos, realmente para todos. Porque tem algumas companhias atualmente, né, fazendo teatro para criança em idade, olha, falando nisso, parece uma epifania. Isso é perigoso, viu? Isso aqui foi tudo combinado, nós trouxemos as crianças. No momento que eu falasse sobre crianças de várias idades, eles iriam aparecer. Aqui embaixo tem a Mestre Olavo Pesotti, que é uma mestre super bacana. As crianças estão voltando, né? Deve ter de algum lugar. Mas emendando até nisso, não, mas tem tudo a ver, né? Porque a gente também conversou com o Romagnoli aí, né, no meio da semana, e exatamente o que ele, né, também, não só ele, mas, né, a gente sabe da questão das definições, né, dos termos, né, sobretudo, e que ele tem observado, assim, que nos espetáculos,
deles, assim, da banda Mirim, tendo assim um contingente de adultos sozinhos, né? Sem crianças, né? Eu acho que o adulto que frequenta o teatro hoje, pelo menos aqui em São Paulo, né? Eu acho que o adulto vai mais ao teatro infantil junto com as crianças do que propriamente o teatro adulto, né? Eu acho que a gente vive hoje um momento em São Paulo que é um momento em que o teatro adulto que tem mais procura é o teatro de fazer rir, né? E muitas vezes o teatro de uma pessoa só, né? Que são os stand-ups que fazem muito sucesso, deve ter as pessoas gostam. Tem também riso, né? Gostam muito de se divertir, aquilo é uma coisa que de alguma forma diz respeito às pessoas. Mas isso que o Marcelo falou, eu tenho essa hipótese também. A gente vê... O Brandini também falou isso, né? As pessoas vão ao teatro porque vão ao teatro junto com seus filhos e sobrinhos e eu acho que naturalmente começam a ir até sozinhos. Vamos lá, os adultos que teatro pode sozinho é barro. Que essa história, até falando de uma forma, sei lá, psicológica, filosófica, essa história enfim, que eu acho que o Jung cita, né, quando ele fala dos arquétipos, né, do guerreiro, do velho, do inocente, né, que a gente pode relacionar, claro, com a criança, né, do que, no fundo, o arquétipo que está ali dentro de você e... Claro, né, o ideal seria que ele deixá-lo sempre vivo, né? Então, né, essa coisa de tocar o adulto, tocar a criança mesmo que está lá, tocar o guerreiro que está lá, o velho, o feminino no homem e vice-versa, enfim, né? Acho que tem verdade mesmo, acho que tem a ver com isso. É muito interessante, isso que você falou agora, né, do Jung, me lembrou aquela coisa que eu também sempre gosto de citar, que é o prólogo do Goethe no Fausto. Ele falou uma coisa muito interessante que eu li há muitos anos e nunca me esqueci, eu sempre me lembro disso. Que ele fala assim, que ele está falando dos efeitos especiais que ele quer na cena da mesa, que vai líquidos, que ele quer muitos efeitos especiais. Ele fala, não faz mal que, eu estou aqui citando de memória, pode ser que eu errei na citação, mas acho que não no espírito. Ele fala, não faz mal se os efeitos, isso já todo mundo já conhece, não é exatamente novidade, porque sempre vai ter na plateia gente nova que nunca viu. Então para essas é sempre legal, você pode refazer, recontar, e você falando isso na inocência, de quem está vendo aquelas coisas pela primeira vez, sempre vai ser uma primeira vez, sempre é novo para quem ainda não viu. Então a plateia... não, então, exatamente, mas ir ao teatro infantil, ir ao teatro, né, eu acho que o teatro que é feito para criança, em princípio, tem esse sabor, quer dizer, tem acho que as pessoas vão abertas, tanto o público quanto no geral. Mas não é como o teatro deve ser? Deveria ser, exatamente. Não é como a gente tem... Qualquer teatro. Como qualquer teatro deveria ser. Antigamente. Exatamente. Mas não parece que não tem mais, né? Não, ou tem menos, menor com quantidade. relação ao teatro infantil, eu acho que a gente pode dizer também que houve um tempo, não há muito tempo, né? Em que não era assim, né? Eu acho que essa questão da concepção da criança é algo que tem estado muito nas discussões do momento, né? É muito contemporânea essa discussão. Isso qualifica o teatro, né? Que é feito para criança. Começar de que hoje eu acho que ninguém mais acha que criança é boba, é totalmente inocente. Então como é que você vê como é que vocês veem, já entrando, mas já era outra pergunta, como vocês veem a criança contemporânea, né? Então, eu acho que a gente está no olho do furacão, né? Eu acho que a gente está atravessando uma mudança e uma mudança com relação até ao próprio conceito de infância, né? Eu acho que nos últimos 10, 20 anos, em termos brasileiros, vamos dizer assim, a criança começou a ser vista como alguém em que se valia a pena, para quem se valia a pena produzir. Então eu acho que o que tem hoje de produto cultural para a criança não se compara ao que existia no passado. E isso qualifica, né, a criança, torna a criança mais exigente, torna as crianças mais críticas. Então eu acho que a gente tem uma criança que é uma criança competente para interagir com aquilo que a gente vê, que ela vê. Isso em primeiro lugar. Isso independente do meio rural, urbano, ribeirinho, de alguma fora essas particularidades, mas mantém de alguma maneira eu acho que tem uma ressonância, né? Eu acho que com certeza isso ressoa de alguma forma em qualquer criança, mesmo nas comunidades mais distantes, né? Eu acho que acaba isso. Faixa social, econômica também. Porque, por exemplo, e à medida também que a gente tenta qualificar
as práticas dos professores, em que a educação infantil, por exemplo, ela recebe um novo status hoje, né? Antigamente ela não estava, o atendimento à criança pequena de 0 a 3 não estava inserido no capítulo da educação da Constituição. Hoje está, as creches estão qualificadas com serviços educativos, né? A criança vista como alguém de direito. Não só cuidar, né, do bebê, né? Não só se cuida, e a creche não é só para a mãe que trabalha, em tese, né? É direito de todas as crianças, né? Então isso qualifica essa infância, esse momento da infância de uma forma diferente. Eu acho que a gente vive isso, né? Agora, por outro lado, eu acho que a gente também vive um momento muito dinâmico, né? Em que todas as questões dos avanços tecnológicos, as mídias, a maneira como as crianças hoje são usuárias dessas tecnologias, mas também o reconhecimento, né, de que é importante a gente continuar ligado às culturas populares. Brincar, né? A importância do brincar. Eu acho que tem tudo retomado isso também, tá né? um caldeirão, né? Não é que uma coisa é mais importante do que a outra, ou incompatível uma com a outra. Então eu vejo muito a gente nesse amálgama, né? Nessa chique essa palavra, né? Nesse caldeirão. Nesse olho do furacão, né? Não tem ainda um certo distanciamento tão grande para... Né? Eu acho que essa criança, ela tá sendo forjada, né? Essa criança contemporânea, nesse mundo de coisas, né? E as pessoas às vezes dizem, antigamente era mais simples. De fato, acho que em alguns aspectos sim, mas também a gente não via tantas coisas, né? E essa riqueza sempre esteve aí. Eu acho que hoje a gente tem mais condições de entender, de respeitar. Tudo mais exposto, criança, né? Exatamente, né? Então, eu acho que a produção para ela é qualificada, né? Porque também é sempre não, assim, uma discussão no melhor sentido, né? De que, às vezes, pro ator, né? Para quem faz teatro para criança, a questão teórica não é importante, né? E quer dizer, né? Como é que é isso, né? Porque outro dia eu estava falando com Luiz André, né, um pouco sobre essa importância de caminhar em paralelos, né, claro, né, o fazer teatral, o artístico, e sei lá, entender minimamente as teorias pedagógicas. Aí ele falou assim, não, para mim, na verdade, é importante saber, né, saber que a água é feita de H2O, mas que é água, né, e que é líquido, né. Enfim, foi uma discussão interessante ali sobre isso, como é que vocês veem essa questão, né. Eu acho que as coisas fazem sentidos diferentes para pessoas diferentes, né. Eu acho que as teorias, elas ajudam a gente na medida em que elas têm significado pra gente por alguma razão, né? Numa praxis mesmo ali, né? Então, eu, por exemplo, como sempre trabalhei muito perto de crianças, eu sempre me fiz muitas questões que hoje continuam a me angustiar e em alguns momentos me resolvem. Mas enquanto educadora, assim, Então, né, enquanto educadora e artista, tudo ao mesmo tempo e agora, né, porque uma coisa não para e começa a outra, né, eu acho que Marcelo também, de alguma forma, somos as duas coisas sempre ao mesmo tempo, né, mas, por exemplo, uma discussão que eu vejo com clareza, por exemplo, a dificuldade que alguns atores têm de entender por que uma criança de 3 anos chora quando vai assistir um espetáculo infantil e apagam todas as luzes, ou então por que as crianças são impulsivas e uma acaba contaminando a outra e aquela plateia fica um inferno, entendeu? E então eu fui aprendendo junto, né, com as crianças e na minha prática também de educadora, de que é difícil, né, é complexo construir essa postura de plateia, né, para a criança, sem considerar o que é ser criança também no momento que a gente está lá diante dela fazendo. Não dá para exigir que ela se comporte como um adulto, né? Exatamente. Mas por outro lado, eu acho que também o que qualifica esse público, né, no sentido de... É o repertório, né? E, infelizmente, as nossas crianças... Tem a prática de ir, né? Isso, repertório de ir ao teatro. E, infelizmente, as nossas crianças vão pouco ao teatro. Né? Nas escolas, o teatro a ida ao teatro ainda é confundida com um passeio, um passeio qualquer, né? Então, ir ao teatro, ir na lanchonete, ou ir ao shopping, ou ir ao McDonald's, é a mesma coisa, e não é. As crianças vão pouco. Então, uma das coisas que eu acho que mais fortalece a condição de que a gente seja plateia é o repertório, né?
é ir bastante, é poder comparar uma produção com a outra, é entender que em alguns espetáculos você vai ser mais interativo, em outros o que é exigido de você como plateia é uma postura mais reflexiva. Como ler um livro, né? Exatamente, né? Então eu acho que ainda precisa ir, as crianças precisam ir mais ao teatro. Pensando um pouco, voltando, né, essa questão de teoria e prática, isso a gente no Furum Fum Fum a gente sempre teve uma produção teórica bastante forte, né? Mas acho que a teoria do ponto de vista bem amplo. Pensando, como tenho um pouco essa formação de ciência, para mim a questão do método científico, epistemologicamente, a questão da origem sempre foi uma questão, essa tensão entre arte e ciência. E recentemente eu li uma definição bacana que era, não lembro se ela é grega ou se ela é de algum período posterior, que era, eu acho que não me lembro o que é a ciência é a teoria e a prática é a arte, né? A ciência é a forma, arte, né? Então assim, isso é muito... E que a Paula falou, quer dizer, essas coisas são nomes que a gente dá, porque a vida, né, a existência, o universo é tudo junto, né? Acontece ao mesmo tempo. Mas a gente sempre teve eu lembro logo no nascimento do Furum Fum Fum ali, 91, 92, eu lembro de um dia ter falado assim, eu tenho o Furum Fum Fum, eu quero que o trabalho seja uma mistura entre o Artaud e É louco, né? Não, tá falando de teatro infantil. Sim, mas né? era isso. Eu queria uma mistura de Artaud com Ariano Suassuna, que era um pouco... Eu nunca esqueci isso, eu fiz essa junção. Eu penso assim, por exemplo, eu estou falando tudo isso porque eu acho que as referências, isso que você falou, da criança, da concepção, ou mesmo entender de Piaget, entender de Winnicott, entender de Freud, de Jung, para mim, é maravilhoso. Quer dizer, minimamente, né? Talvez para muitas outras pessoas não seja importante, não faça diferença. Para mim fez, Sim, continua fazendo provavelmente. Então eu adoro. Agora, nunca isso foi para mim aprisionante, muito pelo contrário, isso é libertador. Não é que daí eu tenho que levar em conta. Talvez não exista então uma fórmula para cada criador, talvez, assim, que trabalha com teatro. Pensando nisso, o que a gente gosta e que eu acho, pensando isso, voltando até um pouco no que você falou, né, da criança, do ribeirinho, da criança que ainda está no Amazonas, né, ou aqui, na periferia, enfim, na borda de São Paulo, ou que está situação... agora hoje em Moscou, ou em Paris, ou, né, o mundo realmente, aquela ideia do McLuhan, da aldeia global, acho que finalmente está acontecendo, né, cada vez mais a comunicação pelas redes sociais e tal, ela é rápida, ela é global, ela é instantânea, pelo menos para quem está conectado. Claro que tem parcelas enormes ainda que não estão conectadas. Mas, então, eu sinto que essa complexidade, por exemplo, pensando em influências, e quem está falando em teoria e prática, né, por exemplo, a complexidade, os conflitos, aquelas coisas, conflitos de cultura, por exemplo, eu falo que isso sempre foi caro para o Furum Fum Fum, a gente tem um apreço enorme pelo que é dito folclórico, por aquilo que é chamado dita cultura popular, né, pelos caboclinhos, pela congada, pelo maracatu. Isso pra gente pelas histórias, pela cultura armorial. Isso, pela narrativa, pela estética do movimento armorial, e não só armorial, quer dizer, do que pode tentar ser o Mário de Andrade, né, que tentava construir a nacionalidade, o espírito da nacionalidade. Isso pra gente sempre foi uma coisa muito presente, muito bonita, tanto quanto o Jim Morrison, o Pink Floyd, o Jethro Tull, né, o Radiohead, continua sendo Nirvana, quer dizer, esse tipo de coisa pra gente absolutamente não está em oposição, tá junto no mesmo planeta para as mesmas pessoas, né, e presente, muito presente. Então a gente sempre reluta e gosta de falar, quase como profissão de fé, que a gente não vê essas coisas separadamente, essas coisas nunca são caras pra gente. A gente já está falando, né, sobre a questão, óbvio, né, da educação desde o início, né, mas aí também voltando à questão da relação prática e teoria, me parece que também um dos temas, né, que a gente vem sempre falando, que essa ponte que deve ser criada, enfim, essa questão da produção artística, né, para criança, enfim, e educação, né, que é um tema que me parece que às vezes quando fala teoria e prática, o professor, o educador, né, de uma maneira geral, ele sente, mas também ele quer que se explique para ele. Eu acho que talvez aí até onde entra, quando você tem essa possibilidade de explicar teoricamente um sentimento que ele teve, me parece que também é uma boa
uma boa força nessas duas combinações. Tudo eu estou falando para como é que é, né, esse bloco, essa questão dessa ponte, né, porque a gente estava falando com a Ana Lu, né, sobre, né, como, né, fazer com que os professores também tenham essa fruição, vão ver, né, teatro infantil, não necessariamente só levar a criança, enfim, como é que você avalia essa relação aí, né? Sei que é complexo e grande, né, mas quase que meio... Eu acho que hoje, o Marcelo costuma muito dizer isso, a condição que a gente tem hoje de trabalhar, eu vou fazer uma introdução, né? Assim, a condição que a gente tem hoje de trabalhar com alguma garantia de sobreviver, né, de viver do trabalho da gente, é muito maior do que quando a gente começou, né, Gabriela? Antigamente não tinha esse monte de leis, né, esses projetos de apoio, isso de alguma forma, claro que precisa de muito mais, mas traduz o reconhecimento. Já foi mais difícil. Já foi bem mais difícil. E faz com que os grupos, né, possam errar, melhorar. Cria uma competição saudável que eu acho que também leva a uma qualificação, leva as pessoas a refletirem. Eu acho que o caso do teatro educação, do teatro como educação, educação integral, né, eu acho que não passa só pela educação do professor, mas às vezes pela educação do próprio artista. Porque a gente também muitas vezes tem estereótipos, acha isso que eu estava falando, que a plateia precisa se comportar de tal ou tal maneira. E não que não deva, mas eu acho que precisa ser instantaneamente, discutido, né? Como né? Por que alguns grupos, alguns espetáculos conseguem isto e outros não, né? Eu acho, na verdade, que o fato das crianças poderem ter mais acesso ao teatro também significa que seus professores têm, né? Então eu acho que, em primeiro lugar, é importante que os professores também tenham oportunidade de fazer um repertório maior e, a partir daí, eu acredito que nas formações e na própria conversa com os artistas, isso vai ficando não mais claro, mas talvez mais na discussão contemporânea, né? Porque as pessoas, elas precisam discutir também, né, sobre o que é teatro. A gente precisa saber o que o professor acha que é bom para as suas crianças, mesmo que a gente ache que ele esteja errado, porque às vezes o que o professor gosta, quer e acredita não é exatamente aquilo que eu, como artista, acho ou imagino que seria bom para as crianças, e também como formadora, né, de professores, né? Eu tenho uma amiga que costumava dizer, a gente trabalha muito com formação nas oficinas ou nas discussões dos professores sobre o que é teatro, o que é fruir do teatro, o que é fazer teatro com as crianças, porque é uma linguagem ainda muito alijada do cotidiano das crianças, né? Isso também é fato. Ele é pontual, ele aparece de vez em quando. O teatro na escola aparece ainda, infelizmente, nas datas comemorativas, ou então numa visão contextualista, ele aparece apoiando alguma outra... são as artes visuais e a música, né, a partir do ano que vem, exatamente, né, assim, né, como, né... Então, eu tinha uma amiga que dizia, mas a gente vai lá fazer a formação dos professores, nós vamos que nem os jesuítas, vamos chegar lá e dizer, olha, vocês têm que fazer assim que é bom, eu estou falando que é bom. Quando, na verdade, as pessoas têm hipóteses, né? Elas têm vivências, têm hipóteses, elas acham que o teatro é uma coisa ou deveria ser uma coisa. Eu acho que a questão para a gente é encontrar estratégias, no caso da formação, metodologias, para promover essa discussão, né? E eu tenho achado cada vez mais que só as oficinas de sensibilização não bastam, porque aquilo proporciona para o professor ou para as crianças uma semana, assim, uma vivência para si, daquele momento, mas isso não significa que a transposição para entender o teatro como fruidor, essa coisa do repertório que eu estava falando, seja feita automaticamente. Talvez, isso só para complementar, não sei se eu te atrapalho, mas talvez uma resposta que você já tocou é isso, é ver muito teatro. Quanto mais você vê, realmente você vai, aí você tem uma massa crítica, uma quantidade para poder, porque aí é por comparação, fica muito bacana, quando você tem um repertório maior e mais comum, você sempre pode se referir àquelas experiências que foram compartilhadas. Porque é incrível, né? Assim, eu não dou tantas palestras, mas algumas, né, de teatro para criança que eu dei, sempre pergunta, e assim, né, bastante gente, bastante professores.
quem foi ver espetáculo, né? E às vezes coordenadores pedagógicos, né? De espetáculo infantil, assim, 3 levantam o braço, né? Ou seja, é realmente, né? É uma arte, eu acho que na contemporaneidade existe aí uma dificuldade, porque o teatro, ele, em algumas instâncias, ele é muito caro, né? As pessoas não se animam, mas ele é alijado, né? Ele está distanciado do repertório de professores, coordenadores e crianças. Né? Ou seja, será que teríamos que criar um movimento como fez a música para, né, ser obrigatório, né, o teatro também na escola, ter um rodízio, claro que a gente sabe que também chega um momento que tem muita coisa, né, para carga horária, mas tem escolas que fazem rodízio, né, sei lá, 4 meses música, 4 meses teatro, escolas mais, claro, particulares, né, é uma solução, né, para a criança ter um pouco mais de mergulho, não fazer uma semana, né, na data comemorativa, né, do teatro, né. Bom, eu não sei se a gente poderia se alongar aqui, alongar não é o termo, né, assim... Continuar, né, porque realmente é muito interessante, né, mas... primeiro acho que porque a chuva tá quase, né, enfim, aí se vocês quisessem dar aí cantar uma música, dar um oi, enfim, fazer o que quiser aí... O nosso internauta aqui, né, que os verá. Eu acho, né? Que... Não, vamos deixar Não, eu vou falar aqui um pouco que você fala, você fecha total. Não, só deixar, né, o Furum vai fazer 20 anos em 2012, então a gente vai ter um festival Furum 20 anos, com 8 espetáculos do nosso repertório, né, no Teatro Alfa, em fevereiro e março de 2012. A gente convida todo mundo para assistir. Visitem nosso Facebook, Furum Funfun, o Circo do Seu Lé, nosso site, Furum Funfun. E aí o que a gente não expandiu aqui, a gente expande para a vida, pela internet e presencialmente nos nossos espetáculos. Venham! Não, eu queria, né, só reiterar, acho que a importância do trabalho, esse trabalho de formiguinha que você faz, né, Gabriel? Aí com o Cultura Infância, né? Porque eu acho que é uma forma mesmo, né, da gente divulgar esses tal do registro, né? O tal do registro, isso, né? Mas já não tá mais de formiguinha, não tá mais de formiguinha, tá de saúva já. Porque o negócio tá enorme, né? Tá crescendo. Ótimo, tá de formigona. Começou, né? E eu acho que, eu entendi. Que é muito importante, né? Para as pessoas, inclusive, se intercambiarem, né? Se conhecerem e saberem o que uma pensa, o que a outra pensa. Nessas instâncias todas que a gente está falando, né? Eu acho que esses depoimentos que você tem documentado, gravado, são importantes para os professores ouvirem. Porque queira o portal você tem um acesso, né? Tem um acesso de educadores. Até para as crianças, né? Ou então, para a gente, por exemplo, é um grande prazer ver a primeira geração lá do Furum Funfun, né? Quem tinha 2, 3 anos, agora está crescendo, né? Eu tenho já crianças que foram Furum Funfetes, né? Que assistiram os espetáculos da gente com 25, 26 anos com filho. Então isso eu acho que é muito legal, né? Acho que o teu trabalho, né, de documentação ajuda a fazer essa costura e a construir uma tessitura bonita, né? Para viver de um jeito bacana mesmo, né? Porque eu acho que arte e vida tem que estar juntos, né? Então eu acho isso, e é isso aí. 20 anos de Furum. É isso aí.